Bom dia, pessoal do canal. Estou aguardando aqui vocês entrarem aqui na live. Passar para vocês as últimas informações aqui da manhã. Agora são 10 horas e 24 minutos dessa terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Então, pessoal, as pessoas já começaram a entrar aqui. O título que eu coloquei agora aí para vocês é exatamente o que vocês acabaram de ouvir, por incrível que pareça. Bom dia, manda um abraço para o povo de Goiânia. Claro, Cleiton, adoro, adoro Goiânia, que teve em luto agora esse último final de semana com a tragédia da Marília Mendonça. Adoro Goiânia, adoro comer um empadão goiano. Parabéns aí para vocês. Bom dia a Edna, a Evaneide, bom dia também. O pessoal todo aqui já começou a entrar, a Clara. Então, pessoal, eu vou não me estender muito hoje, Jacareí, São Paulo, um abraço, uma cidade linda também aqui do interior de São Paulo. Suzano, aqui do ladinho, Suzano bem aqui do ladinho, faz confronto ali com Mogi, a terra do Felipe Lintz. Campinas, uma cidade também espetacular, uma das maiores cidades aqui do interior de São Paulo, onde tem um aeroporto também muito bacana. Então é isso aí, Porto Velho, obrigado, Léo, de Porto Velho. Um abraço para todos vocês, e vocês vão mandando aqui as informações. A Ana falando de Fortaleza, também uma cidade que eu adoro, tem a família Góes aí, meu grande amigo, o Góes aí de Fortaleza. Avaré, São Paulo, terra do melhor doce de leite que eu já comi. Ali faz um doce de leite espetacular em Avaré. Bom, pessoal, agora que eu já mandei aqui um abraço para vocês, Sim, realmente, Cleiton, hoje morreu o ex-governador Iris Rezende, morreu aqui em São Paulo, estou falando hoje de São Paulo, Vítima de um AVC aos 87 anos. Realmente, Goiânia teve uma semana aí não muito agradável, mas eu creio que todos que vocês perderam essa hora devem estar ao lado direito de Deus. A gente sempre tem que orar pelos que se foram. Itajaí, Santa Catarina e assim por diante. Então estamos falando aqui para o pessoal do Brasil inteiro nessa live. É incrível, Quando o mandato de soltura é para alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores, é incrível como a agilidade impera. Sai o mandato de soltura, em 2, 3 horas já estão de banho tomado, malinha pronta e dentro do carro do advogado, Vocês se lembram do todo-poderoso de 9 dedos? O cara do mensalão, do petrolão? E aí a gente vai falar de mensalão, porque a gente vai falar aqui também dos ataques que estão fazendo hoje, ao Valdemar da Costa Neto. O Cláudio aqui se manifestando, o Moro 2022, que venham vários candidatos e que todos possam disputar essa eleição, inclusive o Sérgio Moro, com todas as ressalvas que nós temos em relação a ele. Mas não é o Sérgio Moro o nosso objetivo dessa live. Nesse exato momento eu estou falando a respeito de como o mandado de soltura, quando para um lado, é rápido. Ontem foi expedido o mandado de soltura do Daniel Silveira, com as ressalvas que nós já falamos ontem, tanto em vídeo quanto em 2 lives que nós apresentamos para vocês. Mas é impressionante. Embora o mandato tenha sido expedido ontem, nós já estamos falando aqui às 10h30 da manhã, e esse mandato até agora não foi enviado pelo STF, ao diretor do sistema penitenciário lá do Rio de Janeiro, e não chegou até o batalhão da Polícia Militar, aonde o Daniel Silveira encontra-se detido, Olha só que coisa interessante. Então já se passaram aí aproximadamente 16 horas, desde a hora em que foi expedido esse mandado de soltura, e até agora nada. Não chegou até agora esse mandado de soltura. Estamos aguardando aqui, nós vamos dar em primeira mão, para vocês, quando sair o Daniel lá da detenção que ele se encontra no presídio da Polícia Militar, no batalhão da Polícia Militar. Bom dia, Cláudio. Falou aqui muito com propriedade um seguidor a respeito do André do Rap. Quando foi expedido o mandado de prisão, demorou 2 horas e ele já estava solto, Então, para vocês verem como as coisas funcionam no Brasil, infelizmente o STF é sim um tribunal político, e isso tem tudo a ver, gente, com a escolha do presidente da República a respeito do partido.
Vale lembrar que o presidente já sinalizou que tem 99% de chance de se filiar ao PL, e aí já começaram as críticas, né? Os petistas falando, mensaleiro, tal. Inacreditável como agora o petista acredita que houve o mensalão. É inacreditável. Até pouco tempo atrás eles negavam de pé juntos Gleisi Hoffmann, falando que foi um absurdo. Agora estão querendo fazer um filme, né, mostrando os 2 anos de soltura do larápio. Então, olha só que interessante, agora a petista passou a ter memória, né? Agora eles sabem que realmente existiu o mensalão. E um dos principais mensaleiros, não dá para negar, foi Valdemar da Costa Neto. E isso nos faz colocar uma ressalva na escolha do presidente da República em relação ao partido. O presidente teve que escolher um partido. Ele não escolheu esse partido porque ele achou que era o melhor partido do mundo, partido ilibado. Ele tentou fazer o Aliança pelo Brasil, não conseguiu devido às regras que foram alteradas. A dança das cadeiras ainda continua em vigor, né? O PL anunciou, não foi o presidente que anunciou a filiação, foi o PL, e o presidente confirmou que está 99% fechado. O que cabe a gente é apoiar o presidente, porque existe muita coisa por trás de todas essas ofensas da esquerda. A verdade é que eles afunilaram todos os partidos que o presidente poderia escolher e ir, eles bombardearam os partidos. E agora não vai ser diferente em relação ao PL, né? Vão trazer aqui as lembranças do Valdemar, que até pouco tempo teve de tornezeleira eletrônica, que participou do mensalão. Vale lembrar que um mensalão do Luiz Inácio Lula da Silva. Petrolão do Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a Dilma do chefe, né? E agora eles tentam apagar isso da memória. O Bolsonaro não vai se contaminar por conta da escolha do partido. Ele estava com uma situação muito difícil em relação à escolha. O PP talvez fosse a melhor solução, mas aí eles iam bombardear com as coisas do Ciro Nogueira. Iriam apresentar, já tinham feito até matéria, que o Ciro Nogueira era aliado do Lula, que fez declaração de que era o melhor presidente para o país e tudo mais. Hoje, a política mudou. E o que aconteceu? O presidente foi obrigado a se filiar ao PL, porque restavam poucas opções ao presidente. O PP tem vários caciques espalhados pelo país. E seria muito difícil para o presidente conseguir composição nos canais, né? Nos estados onde a esquerda impera. Para que vocês tenham uma noção, eu fiz aqui uma avaliação do PL do Valdemar da Costa Neto, vai ter que se adequar muito em estados do Nordeste. Estados como Piauí, Paraíba, estados como o Amazonas, vai ter que fazer uma reformulação. Um exemplo, né? O segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, é do Amazonas e é um dos caciques do PL lá dentro. Ele já declarou que ele vai sair do partido. E isso vai ocorrer com outros 3 deputados. O partido também vai ter que perder as suas filiações e colocações nos estados de esquerda. Isso já é a mudança que o próprio partido vai ter que fazer dentro da sua base para abrigar o presidente Jair Bolsonaro. Foi isso que o presidente negociou junto ao PL. O que ele está pegando do PL não é o passado do Valdemar da Costa Neto. O que ele está pegando do PL é a legenda. E aí é que está o pavor e o ataque deles. Eu vou explicar direitinho isso para vocês nesse vídeo. Então, o ataque deles em relação ao presidente é por quê? O PL hoje, gente, tem 43 deputados na Câmara dos Deputados Federais. 43 deputados. E possui 4 senadores no Senado. A base do presidente estima-se que vai passar para 8 senadores no Senado Federal. 8 senadores, de imediato. E o PL vai perder, sim, alguns deputados. Mas a diferença é que deve migrar para o PL cerca de 30 deputados bolsonaristas que estão hoje no PSL. Isso faria do PL a maior bancada da Câmara dos Deputados em pleno ano eleitoral. E isso está apavorando a esquerda, está deixando em pânico a mídia. Vamos lembrar aqui agora, depois, pessoal, eu vou aqui falar a respeito de vocês e os comentários que vocês estão mandando, tá? Só vou explicar para vocês o que está por trás dessa escolha do presidente e como que a gente vai formar esta base de apoio ao presidente da República. Então, com essa decisão, o PL passaria a ter a maior bancada da Câmara dos Deputados.
Entender o desespero em relação às emendas, em tentar bloquear a PEC dos precatórios, o ataque constante da mídia agora, a recordação. Agora eles lembraram que houve mensalão. Até pouco tempo atrás, e a Gleisi Hoffmann já prometeu soltar um vídeo, né, com a história do Lula, da inocência, do Lula livre. Ué, mas agora vocês reconhecem que existe mensalão? Porque o Valdemar chefiou esse esquema de corrupção dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Era assim que ele governava. Olha que coisa interessante. Quando o presidente Bolsonaro, né, se voltou contra esse esquema, lá atrás, o acusaram de ser ditatorial. O acusaram de querer implantar um sistema ditador no Brasil, de dar o golpe. Agora que o presidente resolve, né, fazer o mesmo trajeto que eles fizeram, ou seja, da chamada democracia de coalizão, onde os partidos de centro pressionaram o presidente da República, e o que ele fez? A arte da guerra, meus caros. A arte da guerra. O presidente, de forma muito habilidosa, escolheu o PL de Valdemar da Costa Neto. Com isso, ele passa a ter a possibilidade que ele não teve em 2018. Qual é a possibilidade que o presidente teve em 2018? Somente de ter o PSL. E nós, vocês que aí estão, fizemos com que o presidente ganhasse a eleição em 2018. Nós fizemos isso. E agora a situação mudou. Através do PL ele vai ter uma base de apoio que é a maior base de apoio na Câmara dos Deputados. E vai ter já de saída de 6 a 8 senadores na sua base. E aí vamos pensar no que pode acontecer. Estarão em jogo 27 cadeiras ao Senado Federal na eleição de 2022. E o presidente disse que precisava de um partido onde ele colocasse senadores lá dentro. Olha só, né? Olha só. Aqui o Carlos falando assim, eu sou de direita, mas não é por isso que eu vou apoiar rachador, alguma coisa assim, etc. Bom, eu vou explicar tudo isso direitinho para vocês. Agora, o presidente vai estar numa eleição em 2022, onde vai ser mudado 1/3 do Senado Federal. Suponhamos que o presidente faça hipoteticamente 10 senadores. Juntando essa base de 6 a 8 senadores, ele passaria a ter 18 senadores aliados ao presidente da República dentro do Senado Federal. O que isso muda dentro do cenário? O presidente da República, em 2023, passaria a poder ter ao lado dele a presidência do Senado. Ou seja, com 18 senadores, a pressão para que o presidente tivesse junto com ele a presidência do Senado seria muito grande. E é o Senado Federal o poder moderador do STF. Olha só o porquê desse desespero em relação à PEC dos precatórios e a tentativa de retirar o Auxílio Brasil, que é um auxílio emergencial para tirar da fome, com R$400, mais de 20 milhões de brasileiros. Então, aquilo que a gente vem falando há um bom tempo, nós temos que usar a cabeça nessa hora. 2023 saem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. 2. Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. A mesma Rosa Weber que acabou de suspender o pagamento da PEC dos precatórios. Por que será? O que está por trás de tudo isso? E curiosamente, foi aberto o voto no plenário virtual. O voto foi aberto no plenário virtual ontem à noite, por volta de 10 horas da noite. De ontem à noite até agora, às 8 horas da manhã, 4 ministros já votaram a favor da decisão da Rosa Weber. 4. Ela mesma, né? E aí vamos falar Carmen Lúcia, que agora todos vocês sabem qual é a tendência dela. Carmen Lúcia. Edson Fachin, aquele cara que fez discurso pró-PT antes de ser sabatinado e depois prometeu jurar independência, fazer independência lá no STF quando entrasse na sua sabatina. E olha só, pasmem, Alexandre de Moraes não, o ministro Barroso. Olha só que interessante. Portanto, faltam ainda o voto de 6 ministros. Se eles conseguirem mais 2 votos, eles vão suspender os pagamentos da PEC, mas a Rosa Weber já deu uma outra decisão ontem, totalmente diferente dessa que ela deu da suspensão. Ela deu uma decisão que partidos da esquerda como PSOL, PSB ingressaram
pedindo que fosse anulada a votação do primeiro turno da PEC. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, eles, além de quererem a suspensão, eles queriam a nulidade. E aí, ela entende que a matéria é interna corporis. Olha que interessante. Para dar a nulidade, a matéria é interna corporis. Para suspender, ela não é. Veja só como julgam os nossos ministros do STF. E a decisão do presidente Bolsonaro acabou abalando o mercado político em Brasília. Abalou e abalou grande. Para vocês terem uma noção, ninguém mais lembra que amanhã é a filiação do Moro. Entrou aqui um apoiador do Moro, Moro 2022, provavelmente alguém que gosta do MBL, que é uma pessoa ligada aí aos lavajatistas, né? Eu não tenho a questão disso. Eu não apoio o rachador. Olha só que interessante. Não foi o presidente que está envolvido em rachadinha, pelo que eu saiba até agora, né? E quem está aí com últimas rachadinhas é o nosso querido Alcolumbre. Então, essa é a questão. Então vamos lá, vamos continuar a linha de raciocínio. Se o presidente colocar... Bom dia, João. Obrigado aqui por entrar na live. Se o presidente for reeleito, que será em 2022, e esse é o desespero deles, ele vai interferir na mudança de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal no próximo mandato. O que significa isso? Já de cara, o presidente da República vai poder indicar 2 novos ministros com a saída da Rosa Weber e do Lewandowski. Alguém tem alguma dúvida de qual o posicionamento político desses 2 ministros? Pois é. Um ministro terrivelmente evangélico está até agora, né, para ser sabatinado, e o tal do Alcolumbre segurando isso desesperadamente. Desesperadamente. Então, o presidente da República poderia ter 6 ministros de uma casa de 11 ministros. E este mandato desses ministros do STF, tem tempo determinado, mas os ministros que agora entraram, como é o caso, né, do atual ministro André Mendonça, que vai ser sabatinado, eles são pessoas novas, então ficarão muito tempo lá dentro da casa. Isso está em jogo, porque isso muda totalmente a questão do poder. Com relação ao mensaleiro Valdemar da Costa Neto, isso não vai mudar, está no passado dele essa ficha. Está no passado dele. Cabe ao presidente, eu acredito que ele deva ter feito isso, senão não seria o presidente Jair Bolsonaro. Cabe ao presidente da República, né, tomar conta principalmente do cofre nessas próximas eleições, que aí é que está o grande risco. E se preocupar em não receber uma nova facada, dessa vez pelas costas. Porque a partir de março deste ano, final de março do ano que vem, ele não pode mais mudar de partido. Então ele tem que ter o controle deste partido para garantir a sua legenda na sua eleição. E é isso que está em discussão hoje junto ao PL. Tá certo? E qual foi uma grande preocupação do presidente que ele usou habilmente? Ele já disse 2 partidos que nós devemos apoiar os deputados que vierem a sair por esses partidos. No caso, o PP e o Republicanos. E provavelmente virão novos partidos. Um erro que nós não podemos cometer é colocar todos os deputados de uma única legenda. E o presidente sabe disso. O presidente sabe disso. Oi, Lúcia. Bolsonaro é muito fraco politicamente? A gente viu dia 7 de setembro a fraqueza do presidente. Então é isso, pessoal. A gente precisa trabalhar com inteligência. Devemos colocar deputados dos partidos que vieram apoiar o presidente, porque na última eleição em 2018, nós não tivemos este apoio partidário. Foi o presidente sozinho pelo PSL. O que aconteceu? O partido foi lá e traiu o presidente da República, tanto que ele ficou sem sigla por 2 anos. Nós não podemos cair neste mesmo erro. Nós temos que colocar deputados em vários partidos. Sim, apoiar os candidatos a deputado do PL, mas não só do PL. Nós temos que ver quais as siglas que vão fazer parte dessa coligação. O presidente vai passar a ter estrutura, vai passar a ter deputados que o apoiam, coisa que ele não teve em 2018, vai passar a ter o famigerado tempo de televisão, que cada vez importa menos, mas ainda faz a diferença, porque muita gente ainda não tem acesso à internet, principalmente o eleitorado mais velho, tá certo? E de regiões mais pobres. Não, eu não vou bloquear eles não, Augusto, deixa eles ficarem falando aqui, eles dão engajamento pra gente.
É só vocês não prestarem atenção no que eles falam, ignorem, eles querem aparecer. E eu sempre falo, né, a mortedalada quando quer aparecer, é melhor eles colocarem um abacaxi na cabeça e uma melancia no rabo que eles aparecem mais. Então deixa eles ficarem falando aí à vontade. É isso aí, pessoal. Então esse é o esquema e o xadrez que vai ser jogado agora. Se o presidente realmente vier a se filiar agora dia 22 de novembro, que é a data que está sendo marcada, nós vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser a coligação desta chapa promovida pelo presidente. Já estão falando que o PP vai indicar o vice, estão dizendo que os republicanos vêm apoiando. A Graziele Lienov, depois de fazer toda a pataquada que fez no PTB, de ofender os filhos do presidente da República, o próprio presidente da República agora está dizendo que o PTB vai apoiar o presidente da República. Agora é tarde. Agora é tarde, filha. Você se apegou à sua cadeira, se envolveu com vários escândalos financeiros, não tinha condições do presidente ir para um partido como o PTB. Né? Então, nós estamos diante agora dessa situação. E hoje nós teremos a votação do segundo turno da PEC dos precatórios. E aí eu vou falar com vocês, né? Eu vou falar com vocês uma questão muito importante. É verdade, Isabel, eles não têm live para assistir porque nem as redes sociais deles funcionam hoje. Então, assim, eles estão tão em baixa que eles têm que vir aqui para tentar ter voz na nossa. Porque se nós formos na deles, eles são bloqueados. Nós somos bloqueados. Se eles vierem aqui, eles não são bloqueados, eles têm o direito de falar. Eu defendo a democracia, diferente deles, que defendem uma falsa democracia. Então, pessoal, nós temos agora que prestar atenção nessa votação da PEC dos precatórios. O atual presidente do PSB, que é tão importante que até esqueci o nome dele, ameaçou de expulsão os deputados que votarem a favor da PEC no segundo turno. Olha a democracia da esquerda. Se vocês votarem com a PEC, vocês serão expulsos do partido, do PSB. Está numa hora boa de você fazer essa expulsão, porque você vai abrir mais chance para que eles migrem não só para o PL, mas para os outros partidos que por um acaso venham a coligar para o presidente. Se eu fosse você, eu faria isso, sua anta. Eu faria isso. Você está no momento exato. A mesma coisa com o PDT do Ciro Gomes. O Coroné ficou machinho e também está ameaçando de expulsão os deputados que votarem a favor da PEC. Eu sugiro que esses deputados finalmente mudem de lado e partam para um partido que realmente vai ter chance de ganhar as próximas eleições, porque Ciro Gomes não tem nenhuma. E o PSB está junto com Luiz Inácio Lula da Silva, daí o nervosismo deles. Daí o nervosismo deles. E nós estamos aqui para desmascarar esta mídia podre. A mídia podre que fica o tempo todo jogando na cabeça das pessoas e querendo manipular o tempo todo para quê? Para tirar votos, né, da direita, que essa é a tentativa desesperada deles. Eles sabem que se Bolsonaro for para o segundo turno com o Sérgio Moro, a chamada terceira via, sabe quem vai votar no Bolsonaro? O petista que hoje está reclamando aqui. Por isso que a gente tem que deixar eles aqui. Porque eu gostaria de ver qual decisão que um petista tomaria num eventual segundo turno entre Moro e Bolsonaro. A gente tem que lembrar que Lula está com 78 anos de idade, e segundo as palavras dele, ele já está cansado e que ele pode pensar em não disputar esta eleição de 2022. Realmente é uma idade extremamente avançada e vai ser uma eleição muito disputada, onde este candidato terá vários compromissos e agendas. Vocês não sabem o que é uma eleição, o tamanho da agenda, o cansaço que isso traz. Vocês já imaginaram se porventura Lula não vier disputar e ele tenha que colocar novamente o poste dele como candidato? Já imaginaram isso? Que situação constrangedora para o PT, uma decisão de segundo turno entre Moro e Bolsonaro. Em quem vocês acham que o petista votaria? No juiz que colocou o ladrão de 9 dedos na cadeia ou no Bolsonaro que eles chamam de fascista e genocida? Fica aqui a pergunta. Essa pergunta é fantástica. Em quem vocês acham? Oi, Wesley, digamos que eu sou o pai adotivo do Felipe ou o pai virtual do Felipe. Eu já falei isso em várias lives, né? Eu conheci o Felipe Lintz quando eu atuei na campanha a vereador do Fernando Holliday no MBL. Tá? Eu comecei lá no MBL para fazer a parte jurídica deles, acreditando no movimento, é o pedido deles, e acabei fazendo toda a campanha do Holliday. Lá eu conheci um rapaz que estava de escanteio e que tinha ideias contrárias. Tanto tinha ideias contrárias que o pessoal do MBL expulsou o Lintz a taco de beisebol de dentro do movimento.
e vocês hoje já sabem por que ele foi expulso. E aí eu chamei o Lintz para o projeto Jacaré de Tanga, que estava no começo. Então essa é a historinha do Felipe Lintz, com autorização da dona Cláudia, da mãe dele. Eu trouxe o Lintz e falei que ele era um rapaz brilhante. Na época ele estava com cerca de 21 anos de idade. Eu falei que ele era um rapaz brilhante, que teria uma carreira política maravilhosa e que nós precisávamos de jovens como ele dentro da política e da direita brasileira. E hoje vocês conhecem quem é o Felipe Lintz e vocês sabem o que é o Jacaré de Tanga. E não à toa ontem veio um esquerdista querendo acusar o Jacaré de Tanga de ter traído o presidente Bolsonaro, porque nós trabalhamos com Alexandre Frota durante a campanha do Frota. Assim que o Frota começou a virar as costas para o presidente, eu pedi exoneração do cargo, eu chefiei o gabinete do Frota, e o Lintz, que estava junto comigo, que eu tinha chamado para trabalhar junto comigo, fez o mesmo em seguida. Portanto, aqui nós temos ideais. Nós não nos vendemos por cargos ou por interesses escusos. Nós votamos no presidente Bolsonaro, apoiamos o presidente Bolsonaro porque ele representa as nossas ideias, os nossos ideais. E se vocês pensarem novamente em querer fazer a besteira esquerda burra de tentar eliminar o presidente como fizeram em 2018 com aquela facada do Adélio, fiquem sabendo que hoje o presidente Bolsonaro é muito mais do que uma pessoa. Ele é um conceito, ele é uma ideia. E junto com ele nós temos Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávia Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Laurinha Bolsonaro, e temos todos os deputados e senadores que hoje apoiam o presidente Bolsonaro, e temos milhões de pessoas nas redes sociais e nas ruas apoiando esse presidente. Portanto, tentem fazer novamente essa besteira e vocês vão ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve história a respeito do Lintz. Eu não sou o pai do Lintz, né, mas tenho muito orgulho de ter confiado essa tarefa ao Lintz e ele ser um menino exemplar, um garoto exemplar e que merece toda a atenção, não só do Jacaré de Tanga, mas de todos aqueles que seguem o Felipe Lintz nas redes sociais. Beleza? Então é isso, pessoal. A live foi com esse sentido. Eu estou aguardando, tá? Eu tenho contato, eu trabalhei no gabinete do Daniel Silveira, porque o pessoal gosta muito de lembrar que eu trabalhei no gabinete do Alexandre Frota. Quando eu saí do Alexandre Frota, eu fui trabalhar com o Daniel Silveira. Alguém por acaso duvida que o Daniel Silveira é bolsonarista? Alguém tem essa dúvida? Mas isso eles esquecem. Eu trabalhei 2 meses com o Daniel Silveira. E depois eu fui convocado, então, pelo presidente do PSL, Luciano Bivar, para participar, né, da mudança da Previdência Social. E aí lá eu tive, durante a reforma da Previdência, coordenei os deputados do PSL durante a reforma da Previdência a pedido do então presidente Luciano Bivar, que depois veio a brigar com o presidente Jair Bolsonaro, né, na sigla. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente me retirei do PSL. Olha só que interessante. E ainda me acusam de ser traidor do presidente. Então todos aqueles que porventura viraram as costas para o presidente da República, imediatamente nós os retiramos dos lugares onde nós estávamos. Então essa é a história que vocês têm que colocar na cabeça de vocês quando algum retardado mental vem aqui com acusações infundadas. E assim que o Daniel pisar para fora do batalhão, eu já conversei com o assessor dele, o Pablo, meu amigo pessoal, que ontem, emocionado, mandou uma mensagem muito bonita para mim. De noite, ele já estava à noite na frente do batalhão e não arredou o pé até agora lá, enquanto o Daniel Silveira não sair. E eu mandei uma mensagem ao meu amigo pessoal, Daniel Silveira, um cara que luta pela democracia desse país. Pode ser muitas vezes incompreendido pelo fato de ser grandão, bombadão, mas dentro daquele corpanzil todo existe uma criança. O Daniel é uma pessoa humilde, é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa de um grande coração e que eu tenho orgulho de ter feito parte do quadro dos assessores do Daniel Silveira por 2 meses na Câmara Federal. Então fica aqui a nossa expectativa pela soltura do Daniel Silveira, um cara espetacular, e que daqui a pouco estará solto. E ontem eu aconselhei tanto o Pablo, quando eu mandei uma mensagem já para o próprio Daniel, através do Pablo, de que ele, tendo devolução do seu mandato, que é o que vai acontecer, tem todo o direito de falar e se expressar no púlpito da Câmara Federal. Isso é um direito dele como parlamentar. E ali ele está totalmente imune desses ataques que ele vem sofrendo
aos seus direitos e garantias individuais, na minha visão como advogado que sou, tá certo? Então, pessoal, essa aqui foi uma breve live para que vocês entendam todo esse processo. Hoje, às 3 horas da tarde, vai começar a votação de segundo turno da PEC dos precatórios. E o que está em jogo nessa PEC? Eles estão colocando 20 milhões de pessoas sem auxílio, desesperados porque acham que o auxílio vai beneficiar eleitoralmente o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para você ver a preocupação que a esquerda realmente tem com os mais pobres, né? Isso tudo é garganta. Isso tudo é garganta. Eles falam em preocupação com mais pobres, mas comemoram com champanhes em hotéis em Paris. Ou alguém se esqueceu da comemoração, né, do atual prefeito do Rio de Janeiro, juntamente com o ex-governador do Rio, com guardanapos na cabeça e muitas champanhes. Os mesmos que estavam ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero ver um mortadela desse que vem aqui reclamar e falar e que às vezes nos colocam adjetivos como vocês são homofóbicos. Eles banalizaram essa palavra, que é realmente uma palavra forte e que deve ser deixada de lado. Cada um deve ter a sua opção, desde que não venha interferir na cabeça das nossas crianças. E quando eles falam isso, eu gostaria de ver o Jean Willis fazer uma visita a Cuba e defender lá dentro do território cubano, né, a causa LGBT, como eles fazem aqui, onde eles realmente têm democracia. Então, pessoal, esta aqui é uma live rápida para falar para vocês que nós estamos atentos na soltura do Daniel Silveira e tão logo isso ocorra, nós vamos trazer em primeira mão para vocês, tá bom? E fiquem atentos também a hoje a votação da PEC dos precatórios e já prestaram atenção no que está por trás da escolha do presidente ao PL. O presidente está, né, simplesmente sendo inteligente e trazendo para ele a responsabilidade de mudar o país através da eleição de vários senadores e vários deputados, não só da base do PL, ou que vão migrar para o PL, mas que comporão a sua base eleitoral também de outros partidos. Nós temos que lembrar que nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, e todos eles vão eleger os seus governadores, tá certo? Eu só não concordo até agora com o apoio da Flávia Arruda, que quer vir ao Senado e para isso quer apoiar o Ibanez no Distrito Federal. Não concordo. Eu sou totalmente avesso à ideia da reeleição do Ibanez. Eu acho que nós temos que ter uma alternativa viável ao Distrito Federal. Não merece o governador que lá está. Tá bom, pessoal? Então eu vou agradecendo desde já pela audiência de vocês a essa hora, tá? Aqui no canal. Foram 33 minutos de live até agora. Eu peço a vocês que ainda não foram até o meu canal, eu vou começar a partir da semana que vem produzir conteúdos exclusivos do canal Kleber Jacaré, tá? Eu já estou fazendo o canal Kleber Jacaré porque às vezes nós não temos condições de entrar várias vezes aqui no Jacareditanga, porque isso acaba prejudicando o canal e o algoritmo do YouTube. Então a gente tem que ficar limitado com a quantidade de coisas que a gente tem para colocar para vocês. E aí vocês vão poder saber das notícias tanto pelo canal do Felipe Lintz, que quem não curtiu vai lá e curta, quanto do canal Kleber Jacaré, que eu estou começando agora. Então comecei agora esse canal para que vocês tenham mais opções, né, de conhecer o que está acontecendo minuto a minuto na política. A equipe do Jacareditanga trabalha 24 horas por dia. O pessoal é meio doido, o pessoal é meio maluco. Aqui é 24 horas por dia atento a tudo que está acontecendo na política para passar para vocês, porque nossa tarefa não é fácil. A gente tem que combater uma mídia suja, uma mídia tradicional suja, uma esquerda mais suja ainda, e sem contar os traidores de plantão, que sempre estão por aí. Então o Daniel ainda não foi solto, para quem chegou agora, teve um seguidor que só conseguiu, eu cheguei, né? Quem ainda não chegou agora, tem um certo delay até o YouTube mandar as recomendações, e a live foi sobre isso, mas nós estamos aguardando a qualquer momento a soltura do Daniel Silveira, e tão logo ele saia, eu informo para vocês aqui, tá bom? Quando começa a campanha de rua dos candidatos, estou louco para ver o 9 dedos nas ruas. Pois é, pessoal, o calendário eleitoral é o seguinte, a partir do dia 2 de janeiro começa o ano eleitoral, tá? O TSE começa a considerar um ano eleitoral. Vou dar essa pequena explicação aqui, já que o nosso seguidor pediu. E neste ano eleitoral, as pesquisas a partir do dia 2 de janeiro, elas têm um controle do TSE, elas têm que ser abertas. Quem respondeu
quantas respostas teve, em qual local foram feitas as respostas, quantas vezes perguntou, quais os tipos de pergunta que foram feitos. Tudo isso tem que ser atendido pelas empresas de pesquisa. E é à toa que o 9 Dedos começou a cair e o presidente Bolsonaro começou a subir? Não, não é à toa, não é? Então vocês vão começar a ver isso. Aí os candidatos têm que escolher até o final de março as suas siglas partidárias. Ah, importante, quem quiser migrar de estado para se candidatar por outro estado, porque isso vai ser uma alternativa que o próprio presidente da República vai usar. É o caso do ministro Tarcísio. O presidente pode utilizar o ministro Tarcísio em algum estado da nação onde ele seja útil para sair como candidato a governador ou ao Senado, como se pensa hoje no estado de São Paulo, para ter uma alternativa do próprio presidente a essas duas casas. E a partir daí de 2 de janeiro a gente tem o calendário que no final de março as peças têm que ser escolhidas. Todos os candidatos têm que estar nos partidos que forem escolhidos para disputar a legenda. E aí entre junho e julho os partidos fazem as suas convenções e lançam os seus candidatos, porque de abril em diante eles são pré-candidatos até junho ou julho, que é a parte final da legenda. E em agosto começa a campanha eleitoral de fato e de direito. Então existem outras regras aí que são mais pesadas, demoraria muito tempo para mandar para falar para vocês, mas nós não vamos nos furtar. Quem perguntar aqui ou tiver qualquer dúvida a respeito da eleição, nós vamos estar aqui para falar para vocês. O Weintraub, sim, é uma das peças que pode vir ao governo ou ao Senado do estado de São Paulo. Tá? Ele está cogitado e já está fazendo o trabalho e tem um grande apoio aqui dentro. Outra também seria o príncipe Luiz Felipe Orleans e Bragança, que estaria também nessa disputa da preferência do presidente. E uma outra alternativa seria a vinda do Tarcísio, porque aí o Weintraub sairia ao Senado, ou o Tarcísio ao Senado, e quem ficaria iria concorrer ao governo do estado. Mas tudo isso são conjunturas ainda, a gente ainda vai ter muita coisa para rolar ainda, e só que nós vamos estar atentos e passando tudo para vocês, beleza? Bom, pessoal, não se esqueçam então aqui de deixar o seu joinha se vocês gostaram. Veja lá na descrição, eu vou deixar aqui na descrição, daqui a pouco, assim que acabar essa live, vou colocar na descrição várias coisas interessantes para vocês. E a partir daí, curtam o canal, mas também ativem o sininho. Para vocês terem uma noção, nós tivemos cerca de 1.200.000 acessos de pessoas únicas no canal. 13 mil pessoas entraram no canal nos últimos 28 dias que não conheciam o canal, né? Então, se você gostou do canal, conheceu o canal, não esqueça de ativar o sininho, isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho, beleza? Então, fiquem com Deus, Deus, pátria, família e liberdade sempre, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco, se Deus quiser.